Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu sou Áurea Mecabô, eu sou graduada em enfermagem, especialista em docência para o ensino superior e eu sou terapeuta holística integrativa, consteladora, praticante de várias técnicas que eu resolvi compartilhar com você. Então, resolvi compartilhar os meus conhecimentos de uma forma mais ampla através do canal do YouTube, dessa plataforma que eu gosto muito, tá? Eu assisto muitas coisas aqui, faço muitos cursos por aqui também, né? Me atualizo em muitas coisas e resolvi utilizá-la aí para compartilhar um pouco desses meus mais de 40 anos aí na área do cuidado, né? Então, assim, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o que é curar, o que é cura e o que são esses processos saúde, doença, como eles atuam na gente, tá? No indivíduo humano, né? É que um ser tão integrado a tudo, mas que não conhece a si mesmo o suficiente aí para se trabalhar, né? É verdade que nos últimos anos nós delegamos aos profissionais médicos a responsabilidade pelos nossos estados de saúde e doença, tá? Haja visto que sempre que o indivíduo tem qualquer coisa, a primeira coisa que ele fala assim, preciso de um médico. Tá errado? Não, claro que não. A medicina é algo brilhante, é algo fantástico. A evolução da área médica é algo sobre o que eu me debruço muitas vezes e o meu olhar se perde em admiração. Médicos são profissionais que passam anos de sua vida estudando e estudando profundamente anatomia, para conhecer como o nosso corpo é interiormente, para conhecer o que nós temos dentro dessa caixa humana, né? Conhecer os caminhos que nós temos aqui dentro das nossas veias, das nossas artérias, posicionamento de órgãos, enfim. Uma série, né? Como funcionam nossos tendões, nossos nervos, enfim, né? São profissionais que buscam conhecer esse corpo, né? A fisiologia, né? Como as coisas estão, como as coisas quais são esses processos dentro de nós, né? Enfim, várias áreas do conhecimento, né? Se eu começar a falar, eu vou fazer das áreas médicas, eu vou ficar aqui horas falando, e não é esse o intuito, tá? Mas só para dizer que eu admiro muito essa área. E eles têm como curar, quando você fala para o médico curar, eles usam o princípio da palavra latina, que é o curar, e que usado na língua portuguesa é exatamente isso, curar, que seria uma ação ou um procedimento desenvolvido para beneficiar e recuperar ou pelo menos normalizar os estados de saúde do indivíduo, tá? Então, assim, a grosso modo, né, lembrando que eu não vou entrar nessa área profundamente porque eu não sou médica, né? Então a área médica não cabe a mim falar, eu não trabalho, eu não sou médico, eu não sou um profissional dessa área. Eu trabalho com outros segmentos de cura, tá? Tão importante quanto essa visão médica, porque vocês vão perceber que na sua base todos os princípios de cura trabalham esse mesmo curar, esse mesmo equilíbrio, tá? Para o enfermeiro, né? Eu sou formada enfermeira generalista, depois fui fazer várias especializações, né? A farmacologia, eu passei pela clínica médica, especialização em clínica cirúrgica, né? E muitas outras. Fui aprender sobre feridas, ostomias, que é muito importante. O enfermeiro precisa conhecer. Estive no Hospital do Tatuapé, onde é a maior referência de queimados do Brasil, né? Um hospital incrível, onde na época tinha uma enfermeira, na época que eu estive por lá, tinha uma enfermeira fantástica, ela era assim, o máximo do máximo, Elizabeth querida, ela era assim o máximo de referencial desta área, né, da área das ostomias, das feridas, né, das grandes feridas e principalmente dos queimados, porque era a área que ela atuava, né? Achei interessante ela discutir em pé de igualdade com qualquer profissional, que é o que um profissional de qualquer área deve fazer dentro do seu conhecimento, viu? Por isso que eu sempre a admirei muito. Para o enfermeiro, curar é aplicar o seu conhecimento de cuidado, porque o enfermeiro, ele não diagnostica, ele não faz diagnóstico, tá? Diferente do médico que faz o diagnóstico. Ele executa o cuidado, ele aprende tudo para executar um cuidado de qualidade.
Então, como isso se processa? Vou falar um pouquinho, mas somente da área hospitalar, porque existem vários setores onde o enfermeiro atua, né? Na saúde de família, onde ele tem uma autonomia muito grande, inclusive para fazer o diagnóstico da situação, tá? Dentro da área hospitalar, o enfermeiro é aquele que fica o tempo todo de plantão ali com você, diferente do médico, que te interna, passa e vai embora, observa, ele recebe do enfermeiro todas as anotações, ele faz um levantamento disso, aí ele passa com essas anotações que o enfermeiro entrega a ele passa no seu leito, conversa com você e observa, né? Ou faz um olhar mais rápido, digamos, te examina fisiologicamente muito rapidamente e de posse dessas anotações que o enfermeiro entrega para ele, que é a observação do enfermeiro, o cuidado do enfermeiro, ele vai prescrever outros cuidados ou outros medicamentos, ou ver como foi o andamento daquilo que foi feito, se você já está apto a ir para casa, se você precisa permanecer mais tempo, se você precisa ser encaminhado para outros setores de cuidado. Mas por trás disso existe alguém que é o enfermeiro, que é esse indivíduo que também estuda há muitos anos, que busca muito conhecimento, que está ali. Que, por exemplo, né, o técnico auxiliar, esses grandes profissionais da equipe de enfermagem, vão lá prestar o cuidado, dar banho, por exemplo, num paciente, e aí olham para uma escara que o paciente tem e que percebem que tem algo diferente. Aí eles chamam o enfermeiro, que vai chegar no seu leito e vai dizer, olha, vai observar, olha, tá diferente isso porque o sistema de granulação, né, dessa ferida tornou aqui inviável esse tecido e que ele precisa ser removido, esse tecido precisa ser removido e o curativo que está sendo feito precisa ser modificado, né, precisa ser algo que areje mais essa ferida ou algo que mantenha essa ferida mais úmida. Então, de repente, alguns procedimentos nesse sentido. É o enfermeiro que tem esse conhecimento, é ele que vai fazer isso. Essa é uma especialização dele. E ele vai sair dali, vai confortar o paciente e falar, olha, eu estou verificando, vamos fazer assim. Ele vai criar condições de aliviar a pressão nessa ferida, colocando ou a gente fala o colchão casca de ovo, ou fazendo colocando uma almofada em algumas partes que possam levantar tirar a compressão deste local, enfim, ele vai prescrever dentro do cuidado que ele conhece alguma condição que possa aliviar essa condição para você. É o enfermeiro que faz isso. E aí ele vai relatar para o médico, quando o médico estiver lá, fala, doutor, olha, o senhor Sebastião do leito X, ele desenvolveu essa escara, né, que muitas vezes é por falta de cuidado, mas muitas vezes não é, muitas vezes é pelas condições. Um diabético, ele tem muito pouca capacidade de se trabalhar durante os picos, né, do organismo trabalhar aquele foco de infecção, porque a energia do indivíduo está muito voltada para outras situações. Então, geralmente as escárias são um pouco maiores, né, porque a irrigação de sangue fica um pouco comprometida nesses indivíduos. E outra, eu citei a diabetes, mas existem outras, são diabetes avançadas, assim, no caso, né? Mas existem outras situações em que ocorre esse estrangulamento, digamos, de oxigenação, do aporte sanguíneo suficiente para nutrir esses tecidos, enfim, uma série de coisas. Ele vai dizer para o médico, doutor, olha, ele desenvolveu isso, está nessas condições, a gente observou que o tecido não é viável, então eu fiz a remoção desse tecido, mas eu coloquei determinado tipo de curativo, mas penso que o senhor poderia prescrever alguma coisa para que, além do cuidado local, o indivíduo pudesse ter aí um aporte, às vezes na nutrição do indivíduo, né? Prescrever, por exemplo, que eu chamasse um nutricionista para dar uma nutrição diferente, para melhorar esse aporte calórico e proteico aí para o indivíduo. Enfim, tem uma série de coisas, tá? Não é uma coisinha só. Ser enfermeiro é muita coisa. E aí, então, enfermeiros, fiquem orgulhosos, vocês são demais, vocês são tudo. A gente sabe que um hospital sem enfermeiro não funciona. E eu sei que tem muita gente que fala, mas ele fica sentadinho ali cuidando de burocracia.
Sim, ele, além de fazer isso que ele vai lá cuidar, que é isso que ele faz, né? Ele orienta seus técnicos e seus auxiliares, ou a equipe que está com ele, porque cabe a ele fazer essa orientação. Ele também cuida da parte burocrática, é ele que entende estar sempre atento ao que está faltando no seu setor, né? Ah, precisa de mais adrenalina nesse setor, precisa de mais gás precisa de mais soro. Não, observa, olha, precisa fazer descarte, é ele que toma essas providências, gente. Então, precisa cuidar, teve um vazamento X, é ele quem vai ter de acionar o grupo de manutenção, falar, olha, chamar os responsáveis da administração geral, falar, olha, está tendo um problema nesse setor de vazamento, de bolor, não pode ter no meu setor por conta disso, e precisa ser verificado o cuidado com o local. Então, ele cuida do paciente e também do local, né, da administração, do cuidado com esse local, né? E assim, e curar para ele é isso. É fazer isso para que haja um bem-estar e que haja uma melhoria na qualidade do atendimento geral desses pacientes, desses clientes, no caso. Porque o enfermeiro, eu sei que ele não gosta de tratar o paciente como paciente, porque ele sabe que não há nada de paciente ali. O paciente, na verdade, é um impaciente, alguém que quer atenção o tempo todo, que quer cuidado, e ele tem de estar disposto a isso, tá? Então, curar para o enfermeiro é isso. E para o psicólogo também, o curar, né? Eu li em algum lugar, e não me pergunte onde, porque eu não me lembro nesse momento, mas eu sei que eu li, eu tenho certeza, que os psicólogos, a psicologia, ela tem uma das finalidades dela é entender a alma do indivíduo, né? E aí tem uma conotação não religiosa, gente. A conotação de alma é a psique do indivíduo, aquilo que está guardado dentro do indivíduo, da história do indivíduo. Então, curar para o psicólogo é isso, é olhar para essas partes ocultas do indivíduo e trazer à luz essas coisas, de alguma maneira, né, fazendo seus tratamentos aí, né, aplicando o seu conhecimento através das técnicas próprias da psicologia. E existem os terapeutas holísticos integrativos, que fazem também um trabalho de cura brilhante. E é aqui onde eu atuei durante muitos anos, mais de 40 anos da minha vida. Apesar, eu nunca deixei de ser um terapeuta holístico, nem durante os anos que eu atuei como enfermeira, olha, para quem não sabe, eu parei a minha carreira de enfermagem porque na época o meu marido ele desenvolveu uma doença muito séria com a qual ele ficou 12 anos, né, com esse problema, e por amor a ele eu parei de trabalhar para ficar cuidando dele durante muito tempo. No fim eu já não estava mais cuidando tanto, porque a gente acaba adoecendo com o passar dos anos, você fica só com os doentes e você acaba esquecendo de você também acaba adoecendo, né? E aí eu também precisei de cuidado, como todo mundo, sou humana, né? Mas eu nunca deixei de ser terapeuta. Eu comecei muito cedo a minha carreira. Eu comecei como ajudante de parteira, né? E comecei a desenvolver meus cuidados ali, cuidando das pessoas que estavam prestes a ter bebês, né? E foi maravilhoso isso para mim. Eu aprendi com as benzedeiras, eu aprendi com as erveiras, né? Aprendi a conhecer plantas com herveiros mesmo, né? E benzedeiros. Hoje a gente tem cursos para isso, na época a gente não tinha nada, mas tinha o conhecimento passado de boca em boca e para mim foi gratificante, né? E muitas outras técnicas que a gente vai falando depois, o intuito não é esse. Mas dentro da terapia holística integrativa, curar significa equilibrar os estados do indivíduo, ou seja, harmonizar aquilo que pertence ao indivíduo. Então, digamos que o indivíduo chega para mim e fala assim: olha, eu vim te procurar porque eu estou tendo muitos problemas, os meus relacionamentos não fluem, eu estou muito triste. Primeiro ela chega, eu estou muito triste, eu não tenho mais vontade de viver, eu estou ficando revoltada, blá, 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 e ela vai descrevendo. Você vai deixando, você vai fazendo uma anamnese profunda dela, vai deixando o indivíduo falar tudo. Aí você começa a perceber que dentro deste falar do indivíduo, existem algumas coisas que estão entre uma palavra e outra, e muitas vezes por trás do blá 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 da verborragia toda, né? Então você começa, o terapeuta holístico ele é preparado para isso, para observar
para estar presente, para ouvir o que o outro tem a dizer. E falando em ouvir, o que cura no ouvir? Enquanto o indivíduo está expondo confiantemente tudo o que ele sente, sem críticas, ele consegue colocar para fora as raivas, os rancores, as angústias, os medos, as dores, enfim, ele consegue colocar fora dele toda aquela podridão de sentimentos e emoções que o estão sufocando. Esse é o primeiro momento de um terapeuta, tá? Esse é o primeiro momento do curar do terapeuta. Autores, né? Existem alguns autores, eu cito sempre para que vocês entendam que eu não estou falando porque eu acho só que apesar da minha experiência muito grande, existem pessoas muito bem preparadas e grandes estudiosos que também referenciam aquilo que eu estou dizendo. No caso, o Radford Williams, ele é médico e professor da Universidade de Stanford, e ele fez um trabalho com 1.200 e poucos, eu não sei se é 207, 217, alguma coisa assim, me fugiu o número exato agora. Ele realizou um trabalho belíssimo mostrando a importância do indivíduo extravasar, colocar para fora as suas dores, as suas raivas, a raiva, o rancor, que foram os sentimentos que ele trabalhou, tá? A hostilidade. Ele falou que pessoas que estão muito carregadas desses sentimentos, ele estudou isso na clínica cardiológica, tá? Que 50% desses indivíduos, 50% é um índice muito alto, mas ele falou que até 50% desses indivíduos, quando sofrem um ataque cardíaco e eles têm esses sentimentos muito fortes, muito exacerbados dentro deles, agravam os seus quadros de cardiológicos e voltam a sofrer outros ataques cardiológicos. Isso é muito pesado. A maior parte dessas pessoas, quando comparada com grupos que também sofreram ataques cardíacos, mas tinham uma condição emocional melhorada, era muito grande. Boa parte dessas pessoas, o índice dessas pessoas que mantinham esse sentimento de rancor, raiva, hostilidade, morriam antes dos 50 anos, por conta desse peso, né, que as pessoas, elas vão fazer os procedimentos, elas sofrem o primeiro ataque cardíaco, elas sofrem o primeiro acometimento, mas continuam a passar por essas situações, não exacerbando, né, guardando para si, fervendo dentro de si com esses sentimentos, e o corpo tem uma resposta que a gente chama que a gente fala que é tóxica, é um emocional tóxico, né? E aí o próprio corpo se ressente dessa situação e vai criando um estresse dentro desse indivíduo tão grande que eles acabam sofrendo maiores danos. Então, assim, por que a terapia holística integrativa tem esse benefício tão grande? Eu falo que deveria vir na cesta básica do indivíduo, passar esporadicamente, ainda que fosse, como um terapeuta, porque são terapeutas que normalmente, né, eles não têm um volume tão grande de atendimentos, eles dispensam um tempo maior e dão mais tempo para o indivíduo falar de tudo que ele sente. Eles vão falar desde o que a vizinha aprontou, daquela planta bonita que o cachorro comeu, que traumatizou, daquele carro que ele estava andando na rua, o carro foi arranhado e que o indivíduo que arranhou foi embora e que ele teve que dispensar um dinheiro que ele não tinha, ele ficou com muita raiva daquela pessoa, mesmo sem conhecer. E isso vai criando um movimento interior muito grande, né? Ele vai aumentando a tensão do indivíduo. Então, a resposta
que o Hartford percebeu aqui no estudo dele com essas 1.200 e poucas pessoas, é que esses estados, depois que o indivíduo sofre o primeiro evento, se ele se mantém com esses níveis, ele acaba inundando o corpo dele com secreções tóxicas para o organismo, né? Que é uma adrenalina que nunca consegue ser estancada. A adrenalina, ela é maravilhosa, ela mantém os nossos níveis de atenção, né, em alta, porém, que é o que a gente faz, por exemplo, quando você está fazendo um esporte, que você está ali exercitando, buscando, então esse estresse, ele cria uma adrenalina boa, mas se você não der tempo para o seu organismo retornar aos seus níveis normais, ele vai criar muitos problemas de saúde para o indivíduo. Então, manter níveis de adrenalinas altíssimos, seja por atividade, seja por essa exacerbação das emoções, como a raiva, o rancor, é muito prejudicial, causa muita dor. Então, o que um terapeuta faz? Ele usa técnicas, por exemplo, a técnica da meditação, do alívio das coraças, né? A exposição, a retirada das coraças. Ele pode fazer alguns exercícios físicos com o indivíduo, ele pode aconselhar o indivíduo a utilizar alguns florais, que são substâncias que a gente vai falar mais para frente, né? Se vocês tiverem interesse, o mês que vem, deixa aqui nos comentários, o mês que vem eu vou iniciar o curso de florais de bar online, então se alguém quiser aprender, será muito bem-vindo. Me coloca ali, acessa aureamecabou@gmail, que é o meu e-mail, e deixa lá o seu e-mail para que eu possa entrar em contato e enviar aí o convitinho para vocês, tá? Eu mando todas as informações para vocês. Quando a gente ele vai prescrever também para o indivíduo que ele consiga liberar isso de alguma maneira, fazer uma constelação. Muitas vezes as mazelas do indivíduo não são só porque o indivíduo quer que isso aconteça, porque ele é um cara desequilibrado. Sim, muitas vezes ele traz amarras, ele traz traumas, ele traz fobias, ele traz registros com ele que às vezes nem são dele, são do entorno, é do sistema ao qual ele vive, ao qual ele pertence, e que numa constelação a gente consegue olhar e a gente consegue organizar isso. Eu vou falar aqui num outro vídeo sobre constelação, mas já deixando bem claro que constelação não é religião, não é espírita, não é xamânica. Constelação é um método terapêutico que possibilita olhar para as situações para que elas sejam resolvidas. É um método terapêutico, tá? Também, quando a gente fala de curar, né, a gente precisa entender um pouquinho o que é doença. Para a Organização Mundial de Saúde, desde 1946, ela definiu a saúde como um estado geral de bem-estar do indivíduo, tanto a nível físico, como psíquico, como social. Nós, como terapeutas, adicionamos o nível emocional e espiritual. Por quê? Porque um indivíduo desequilibrado emocionalmente, ele não consegue desfrutar de nada na sua vida. Ele acaba criando situações aí pelo seu desequilíbrio que tudo acaba sendo difícil para ele. Então a saúde não acontece, né? E espiritual por quê? Porque nós entendemos terapeuticamente que o indivíduo, ele não é só essa matéria que nós temos, mas essa é a nossa primeira camada, é a camada que entra em contato com o todo que está à nossa volta. Mas nós temos algo que aflora dentro de nós e que sempre esteve presente no indivíduo, que também em algum momento propício a gente vai falar sobre isso. Eu pretendo trazer alguns convidados para falar sobre isso com vocês. Então, para a gente entrar nesse estado de equilíbrio que a Organização Mundial da Saúde fala, nós precisamos estar equilibrado com aquilo que somos. E isso é que vai trazer a cura. A cura é um equilíbrio, não quer dizer que tire a doença. Por exemplo, num curso de Reiki, quando eu falo para o indivíduo Reiki, amor e cura, eu não estou dizendo que você aplicar Reiki, você vai fazer com que o indivíduo simplesmente ele que está com um câncer, por exemplo, ele se livre desse câncer para sempre.
Sim, pode acontecer, eu já vi acontecer muitas vezes, mas não necessariamente. A cura para algumas pessoas é a aceitação da sua passagem desta vida para uma outra, da morte, né? As pessoas que vivem muito nessa ansiedade, com muito medo de morrer, a gente viu muito isso durante a pandemia aí, elas ficam angustiosas e essa angústia desencadeia uma série de processos patológicos no indivíduo. Então, assim, aplicar técnicas de meditação, aplicar essas técnicas é o que um terapeuta faz e isso é a cura, tá? E a gente vai voltar a falar sobre isso em alguns momentos, né? Quando a gente fala por que as terapias são muito importantes, existem alguns estudos, e um dos estudos é feito pelo doutor Nezat, acho que é Nezat que fala, tá? Eu não falo inglês, então eu tenho um pouco de dificuldade de falar alguns nomes que não são brasileiros, tá? Ele é um cirurgião ginecoloparascópico e ele fala que que as pessoas, antes de ir para uma cirurgia, deveriam cuidar dos seus estados emocionais e mentais, porque quando elas vão em desequilíbrio, elas revelam uma ansiedade muito grande, muitas delas desenvolvem inclusive pânico, e isso faz com que os sítios infecciosos aumentem, que o sistema de defesa do organismo do indivíduo se torne mais pobre na sua defesa e a pessoa acaba tendo mais hemorragia, a pessoa tem mais infecção e agrava vários estados. Então, por isso, eu peço a vocês que olhem com cuidado para dentro de vocês e que se façam presente, né, nos cursos que eu vou dar e a gente vai tratando isso, eu vou ensinando para vocês algumas formas, e não só eu não, aqui no YouTube tem muita gente publicando muito conteúdo que ajuda realmente o indivíduo a sair desses estados de dor íntima, de ansiedade, e olhem para tudo isso, mas procurem um terapeuta de preferência, alguém que seja bem formado, alguém que tenha bom conhecimento, alguém que não seja só um curioso que leu alguns textos aleatórios e já se acha o grande curador de todas as coisas. Lembrando que a palavra curador, que está ligada à cura, quer dizer um indivíduo que está preparado para lidar com os estados emocionais e os estados de dor do outro, né? Mas que para isso primeiro precisa aprender a curar a si mesmo. Então, assim, todo curador, ele só pode olhar para o outro e auxiliar na cura do outro quando ele consegue curar a si mesmo. Um cara extremamente ansioso dificilmente saberá lidar com a ansiedade do outro, né? É aquela velha história, Senhor, dai-me paciência, mas dai-me agora. Então, isso não existe, tá? Então, a gente precisa ter aí um olhar para a autocura, o autocurar-se, o autocentrar-se, o autoequilibrar-se, para depois poder se dispor, né, a curar, a auxiliar o outro a encontrar o seu equilíbrio de cura. Por hoje era isso que eu queria dizer para vocês. O próximo conteúdo que vai subir para vocês é sobre meditação. Eu vou dar uma aula sobre meditação, sobre posturas de meditação, sobre conhecimento de meditação, tá bom? Beijo no coração!